Aleluia. Já cansaram? Vamos acabar, vamos embora. Tem mais, né? Vamos sentar, vamos acalmar o coração. Vamos receber com muito aplauso, viu? Muito. O nosso mano Caleb Ferreira. O Caleb está responsável por fazer essa segunda parte da nossa conferência. Eu sei que Deus derramou muita graça sobre ele e ele tem muito a dividir conosco. Nesse momento chamo o pastor Ricardo. O pastor vai estar orando e consagrando a vida do Caleb ao Senhor. Aleluia. Amém, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai santo, digno de glória, de honra e de louvor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque Tu é o único, Senhor, o Deus verdadeiro e fiel. Deus, derrama, meu Pai, nesta tua unção, meu Pai, nesta noite, Senhor, sobre de Caleb, Senhor. Deus, que ele venha ser usado por Ti, Senhor. Que jovens aqui, meu Pai, venham receber a palavra, Senhor. Ah, Senhor, que essa semente, meu Pai, venha dar bastante fruto, Senhor, sobre cada vida que está aqui. Será, meu Pai, uma palavra impactante, Senhor, sobre cada um que está aqui esta noite, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus de Nazaré, meu Pai, eu clamo ao Teu nome. Espírito Santo, enche esse local aqui agora, meu Pai, com anjos, Senhor. E faz Tua obra, Senhor. Que ele venha ser um instrumento nas Tuas mãos essa noite, para que vidas venham a ser restauradas, curadas e transformadas. Em nome de Jesus é que nós abençoamos e oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, shalom, graça e paz. A paz do Senhor. Boa noite. Eu vou cantar um corinho de fogo aqui, não, brincadeira. Ou não, brincadeira. Deixa eu beber uma água para acalmar, porque muita adrenalina que o corpo libera depois desse momento de adoração, né? Grande desafio de tocar e agora estar aqui pregando a palavra. Mas rapidamente, eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, não é o Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Se você tiver dificuldade, você vai lá em Apocalipse, aí você vai voltando de Apocalipse, que fica mais fácil de achar. Quando você procura, quero louvar a Deus pela vida desse querido amigo, desses queridos amigos, esse casal abençoado, Elias e Dayana. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês novamente, né? E eu me sinto muito honrado de poder estar servindo nessa conferência. Deus abençoe Ivna, todos vocês que estão aqui na direção. Eu sei que tem toda uma equipe aqui. E, gente, eu queria parabenizar o marketing dessa juventude. Eu me amarrei nos vídeos lá, dava para vocês lançarem uma série na Netflix, que é muito bom. A cada roteiro, cada coisa que vocês fizeram ali, eu sei que foi bem pensado, e bem pensado mesmo. Então, parabéns. Deus abençoe os amigos que estão nessa casa, sintam-se abraçados. Quero agradecer ao pastor Sid Clay, o pastor dessa igreja. Deus abençoe Sara, Jéssica, todos esses amigos que vieram de Salvador. Me sinto em casa com vocês também. Enfim, todos os amigos aqui, sintam-se abraçados. Quem achou o texto, diga amém. Vamos ler dos versículos 5 ao versículo de número 10. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Prometo não cansar você, não demorar.
Peço só que você preste bastante atenção no que Deus quer tratar com vocês agora aqui. Queridos, a carta de João, e hoje a proposta, né, desse linkados, é falar sobre a nossa comunhão com Deus e como ela dá sentido a todo e qualquer relacionamento que a gente possa ter aqui nesta vida. Nós estamos diante de uma carta que o apóstolo João não vai falar do que ele imagina. João vai falar sobre um testemunho que ele viveu. Quando você olha, por exemplo, para o versículo 1 desse mesmo texto, o que João vai relatar para nós é a mensagem que ouvimos, mas que não só ouvimos, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele está falando da historicidade do Evangelho, e ele não está falando somente disso, mas como ele teve experiência e como ele testemunha daquilo ali. Não é o que ele ouviu de outro, não é o que inventaram, ele testemunhou, e essa é uma forma que ele está provando que ele entende não por teoria, mas por prática. Ele viveu aquilo ali. E aqui ele está tratando a característica da comunhão conforme a luz que é o próprio Deus. E eu gostaria de abrir esse sermão com algumas perguntas. Primeiro, será que nós estamos de fato em comunhão com Deus? Segundo, será que nós estamos de fato andando na luz de Deus? E terceiro, como foi possível que tivéssemos essa comunhão com Deus? Então eu queria que você ficasse com essas perguntas em sua mente, porque pretendemos trazer essas respostas aqui. Primeiramente, João vai tratar sobre o caráter de Deus. Eu dividi essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês essa noite é sobre conhecer o caráter de Deus. Se puder baixar só um pouquinho mais o fundo musical, eu agradeço muito nesse momento, para a gente poder focar mais na mensagem aqui. Então só baixar um pouquinho mais, menos elementos agora, depois a gente vem junto aí, meus amigos. Conhecendo o caráter de Deus. Vamos falar primeiro sobre o caráter de Deus, porque é o que o versículo 5 trata. Quando a gente lê o versículo 5, o que João está falando claramente é: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso aqui é maravilhoso. Ele está falando sobre o caráter de Deus. Deus é luz. Isso aqui resume talvez o que seja absolutamente o seu caráter. Porque Deus é luz, se Ele é luz, talvez esse seja o atributo que resume o seu caráter pelo que luz significa. Por exemplo, quando nós olhamos para um dos significados biblicamente falando de ser luz, o que a gente entende aqui é que ser luz faz parte da natureza pura, da natureza justa, da natureza santa de Deus. Veja, ele é separado, escuta, ele é separado da sua criação em termos comparativos. Ele não tem como ser medido pelo mesmo padrão da gente, porque nosso padrão não é tão perfeito assim. Então Deus é separado em termos de métrica. Não tem como medir Deus pelo que nós somos. Não tem como medir Deus pelo que nós representamos enquanto estamos aqui. Então não tem como ele ser medido no nosso padrão. É por isso que a ira de Deus não é igual à nossa. A justiça de Deus não é igual à nossa. Até porque a nossa justiça, por mais justa que seja, ainda consegue ser tão injusta. Só que, veja, ele se relaciona com o mundo, com a natureza, com os animais, os pássaros adoram a Deus. Mas na verdade o seu relacionamento pessoal é com o ser humano que ele cria. Então ele se relaciona com a sua criação, ele se relaciona conosco, por mais que ele não seja medido, mas ele se relaciona. Só que ser luz não representa apenas a parte pura, justa e santa de Deus. Ser luz também representa a parte inteligível, a parte que nos faz compreender o mundo ao nosso redor, a parte que nos traz conhecimento. Então perceba, ser luz significa que Deus é puro, justo, santo, mas também significa que Ele traz conhecimento. Ele traz o conhecimento que nós precisamos, porque nós temos que enxergar o mundo de acordo com a ótica do Senhor. O nome disso é cosmovisão. É a forma que você tem a visão de mundo. Isso é muito bom entender. Justamente no mundo que vive um tempo de verdades relativas. Não existe verdade absoluta. Na verdade existe, desde que você enxergue na ótica do Senhor e de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade absoluta. Não importa o que o mundo diga. O mundo está em trevas, o mundo não é luz. Deus é luz. Se o mundo fala que tal coisa não é absoluto, nós sabemos o que é absoluto, porque a verdade de Deus é a verdade que o mundo precisa conhecer.
é a verdade que vai regular o mundo. É mais ou menos como se você conhecesse a lei da física e você soubesse que se você se jogar de frente a um carro a 100 km por hora, você vai se machucar, não vai? Vai ou não vai? Então por que você não se joga? Porque você não quer se machucar. Ora, quem criou a lei da física não foi Deus? Você sabe que se você se jogar de um precipício, você vai se machucar, vai morrer, não vai? Vai ou não vai? Quem está comigo, diga amém. Você vai se machucar ou não vai? Então a gente respeita. Foi aqui que caiu? Ah, tá, pensei que tinha sido. É o quê? 2? Ah, outro, entendi, tá bom, obrigado. Você sabe que se você desrespeitar essa lei, você vai morrer, não vai? Não vai? Então por que a gente acha que a lei de Deus só pode ser obedecida em partes? Por que a gente pensa que a lei física que Deus cria tem que ser respeitada, mas a lei moral que Deus criou também não tem que ser respeitada? Por que é que eu tenho que viver a vida do jeito que eu quero viver? Porque ser feliz é o que importa, mas na verdade a felicidade é um estado interior. Não precisa, para ser feliz eu não preciso ter prazeres contínuos, porque o meu prazer e a minha felicidade já está naquele que é eterno. Dá para entender isso aqui? Então é a parte inteligível do Senhor. Perceba, não estou falando que a gente não pode ter prazeres momentâneos. A gente gosta de comer, a gente gosta de cantar. Isso aqui faz parte, mas veja, isso faz parte do que é felicidade. Isso não é a felicidade, porque nada disso fará sentido se não for segundo Cristo. Se Cristo não preenche o meu interior, não tem nada aqui no externo que vai me preencher, porque nós somos criados com um vazio que é exatamente do formato de Deus. E se Ele não preencher esse lugar, nós vamos tentar preencher com outras e outras coisas e vamos falhar miseravelmente. Você está entendendo isso aqui, jovem? Então vamos continuar. Também, analisando isso, percebemos que não somente a parte inteligível, a parte do conhecimento, nos faz olhar para o mundo, mas também nos faz olhar para nós. Porque veja, se Deus é luz e essa luz é colocada em nossa direção, nós vamos perceber que temos impurezas que não queríamos ter. Nós vamos perceber que temos falhas que não queríamos ter. E somente a luz de Deus faz o homem enxergar os seus próprios defeitos. Por isso que lá em João 3:19, o que ele escreve aqui na primeira carta é: a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Perdão, João 3:19, Evangelho de João. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Se as suas obras eram más, então eles não amavam a luz. Por quê? Aí ele vai responder: porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque as suas obras, eles não querem que sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então perceba, nós não temos como detestar a luz, a não ser que a gente esteja disposto a revelar quem nós somos. Isso é sinceridade. Por que o mundo odeia a luz? Porque o mundo é egoísta o suficiente, é orgulhoso o suficiente para não querer mostrar as suas falhas. A máxima do mundo é: nós somos bons, e o que for ruim da nossa parte não tem que ser considerado, porque nós somos bons. Não, o Evangelho nos ensina que nós somos maus, e Cristo é quem nos traz para a bondade. Então nós temos que considerar a nossa maldade, porque consideramos, corremos para Jesus, e correndo para Jesus, Ele apaga as nossas maldades, e nós desconsideramos pela cruz, não pelo mérito. Dá para entender? Você não tem mérito na sua bondade, você tem graça. Você não é bom porque você é bom porque a luz de Deus iluminou você e tornou você parecido com Ele. Esse é o sentido de Deus ser luz. Ele é luz? Sim. Quando nós rejeitamos a luz, nós rejeitamos porque ela expõe, ela nos expõe. Até as coisas que nós não queremos enxergar, a luz expõe. E aí nós percebemos que Jesus expõe. Agora escuta isso, por favor. Quem está comigo aqui, diga assim, amém. Quem está conseguindo entender, diga amém. Eu queria que você entendesse uma coisa, pelo que eu disse até agora. Jesus não expõe a sua sujeira para envergonhar você. Jesus não expõe a sua sujeira para mostrar para você: você é tão miserável e você tem que morrer pela sua sujeira. Jesus expõe a sua sujeira, porque na mesma medida que Ele expõe a sua sujeira, Ele também disponibiliza para você o único que pode te limpar, é o sangue dEle. O mesmo Jesus que expõe a minha sujeira, Ele mostra para mim que Ele também é capaz de limpar. Ele não é como algumas pessoas que expõem para nos expor. Ele nos expõe para que ao mesmo tempo que Ele nos expõe a nossa sujeira, Ele nos mostre: eu estou expondo um problema que é
seu, para que você acesse a solução que sou eu. Eu sou a solução para aquilo que eu estou expondo em você. Se ele expõe o pecado, se ele expõe a sujeira, se ele expõe a falha, se ele expõe os nossos traumas, ele não expõe para apenas nos deixar ferido. Ele mexe na ferida porque ele é a cura. Ele mexe na sujeira porque ele tem o sangue que nos limpa. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos expõe para ele, para que exposto a ele, a gente possa ser tratado por ele. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui faz sentido para você agora? Então vamos para o segundo ponto. Quem tem comunhão com Deus, não anda em trevas e tem comunhão com o seu próximo. É impossível alguém andar com Deus e viver no pecado. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Há um entendimento de graça barata em nossos dias. E esse entendimento é, já que a salvação foi de graça, então não há problemas em pecar. Ora, se eu peco, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Detalhe, que João não defende que nós teremos uma vida totalmente sem pecado, mas ele defende que nós não vivemos na prática do pecado. Existe uma diferença entre pecado de iniquidade e o pecado eventual. O pecado eventual é aquele que acontece por fraqueza. O pecado de iniquidade é aquele que acontece por rebeldia. É mais ou menos assim. Você peca pela sua fraqueza. Você peca pelas suas falhas. Você peca porque você é uma obra que está em tratamento no Senhor. A iniquidade, na verdade, por sua vez, é o pecado continuado e consciente. É um homem que sabe o que está fazendo, quer permanecer fazendo o que está fazendo, permanece fazendo o que está fazendo, e o que Deus disse para ele não importa. Tanto é que lá em Levítico existiam ofertas para tudo, pela culpa, pelo pecado, oferta de holocausto, oferta de cereal. Só não existiu oferta pela iniquidade, porque Deus não vai insistir em perdoar aquele que não quer ser perdoado. É por isso que a máxima é: o inferno não é para quem pecou, o inferno é para quem não se arrependeu. Porque quem peca é uma coisa, quem vive em pecado é outra coisa. Então veja, aqui ele não está falando sobre pecar, ele está falando sobre iniquidade, sobre viver pecando, pecando e pecando e pecando. Perceba uma coisa, que esse não é o sentido da graça. Porque na aliança da graça, primeiramente, a santificação é progressiva. Segundo, não custou para quem recebeu, mas custou para quem ofereceu. Entenda, a graça não foi de graça. A graça não custou para você, mas custou para Deus. Para Deus custou tudo. Para Deus custou o seu Filho unigênito. Então para você foi de graça, para Deus custou tudo. Não custou um pouco, porque Cristo é tudo em todos, e Cristo é tudo que Deus podia nos dar. Então deixa eu decepcionar você: o melhor de Deus ainda está por vir. Mentira, o melhor de Deus já veio, morreu na sexta, ressuscitou no domingo, e Ele vai voltar para nos buscar. Ele não está por vir, Ele está por voltar. É diferente. Então veja, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus está por voltar. Ele já veio e apenas vai retornar. Eu espero esse dia, não sei você. Vai ser o melhor dia da nossa vida. E se eu morrer antes de Ele me arrebatar? Não tem problema. O máximo que a morte pode fazer para um crente em Cristo Jesus é entregá-lo na mão do seu Senhor. Então quando a morte chega para um salvo, ela está dizendo: Jesus, toma aí aquele que sempre foi seu, porque sobre ele eu não tenho poder. Você já me venceu mesmo, né? Imagina isso. É por isso que Paulo disse: a gente vai zombar da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus já venceu a morte. Se ele venceu a morte, aqueles que são de Cristo, a morte também não tem mais poder sobre eles. Ela vai entregar na mão de Jesus. Imagina, a morte na morte vai entregar na mão da vida. Que coisa, né? Quando você morrer, a morte vai te entregar a vida. Deu para entender? Que coisa paradoxal, né? Foi o que Cristo fez. Você entende isso aqui? Diga amém. Diga assim: glória a Deus. É isso aí. Detalhe: é que Deus é luz, e quem anda na luz não anda em trevas. Óbvio. É o versículo 6. No versículo 6, olha o que ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha para mim, isso aqui é maravilhoso. Quando nós olhamos para esse versículo 6, o que ele está dizendo é claro, o texto é autoexplicativo, né? Se dissermos que temos comunhão com Deus, então não temos comunhão com o pecado, não andamos nas trevas.
Não andamos nas trevas, andamos nas trevas. Guarda isso, não andamos nas trevas. Por que isso? Porque quando nós olhamos para a graça, o que nós compreendemos é que a graça nos deu não liberdade para pecar, ela nos deu liberdade do pecado. É totalmente diferente. Eu não tenho liberdade para pecar, eu tenho liberdade do pecado. O pecado não me domina mais. E aí, nós olhamos, eu gosto muito de uma frase de Jordan Peterson, que ele escreve no seu livro 12 regras para a vida. É que desde a época do bezerro de ouro, desde lá do Éden, o homem sempre teve um conceito, Dayana, de querer ser livre. E na cabeça dele, liberdade é fazer o que quer. O homem só não percebe que fazendo o que quer, ele é escravo de si mesmo e não existe liberdade alguma nisso. Você não é livre fazendo o que você quer, você é livre fazendo o que Cristo quer. Porque o conceito de liberdade não é eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Não, você é escravo de si mesmo. E deixa eu falar, quando Deus se ira com o homem, Deus não precisa mover a mão dele contra o homem. Sabe o que Deus faz? Ele tira a mão e deixa o homem fazer o que quer. Quem é melhor para destruir você mesmo, se não você mesmo? Você pode responder isso? Quem é melhor para destruir você mesmo, se não você mesmo? É por isso que nós precisamos dos freios de Deus. Porque se Deus me freia, então eu vivo. Se Deus tira o pé do freio, é por isso que a gente se ilude. Está fazendo o que quer, está vivendo do jeito que quer. Então para que é que eu sou santo? Para que é que eu estou sendo justo? Se fulano faz o que quer e prospera. Não, prosperidade, na verdade, é você ser agradável a Deus. Básico aqui, né? Eu não vim falar sobre prosperidade. Entenda uma coisa, a liberdade de fazer o que quer não quer dizer que Deus está aprovando. Às vezes a ira de Deus não se mostra quando Ele está freando, quando Ele está pesando a mão e corrigindo. Isso aí é amor. Está lá em Hebreus, o pai corrige aquele que ama. A ira de Deus é, você quer fazer o que você quer? Então faça, você vai se destruir mesmo. Então não é melhor Deus me corrigir, puxar minha orelha, me trazer para perto? Porque isso quer dizer que Ele está cuidando de mim e Ele está me freando para que eu não acabe com a minha própria vida. Deu para entender isso aqui? Diga amém. Então vamos continuar. Eu tenho algumas aplicações rápidas para fazer. Primeiro, se vivemos em uma prática pecaminosa, então não conhecemos a luz. Continuando, a comunhão com Deus nos leva ao aperfeiçoamento. Quando nós falamos que a comunhão com Deus nos leva ao aperfeiçoamento, eu estou dizendo que é impossível que você seja o mesmo crente de 5 anos atrás. Eu não consigo entender isso. Como é que eu tenho comunhão com Deus e eu não sou aperfeiçoado? Como é que eu cometo as mesmas coisas de 5, 10 anos atrás? Como é que eu nunca mudei? Será que as pessoas mais próximas a mim conseguem testificar de uma mudança na minha vida? Porque é isso que dá a viver com Deus. Talvez eu ainda peque, mas eu não continuo na mesma coisa de sempre. Eu não continuo na mesma vida de sempre. Porque comunhão com Deus requer amadurecimento e aperfeiçoamento. Continuando, eu gostei disso aqui. Quando a gente fala que anda na luz, quando ele fala que a gente anda na luz, ele já está dizendo, a luz não é sua. Porque Jesus até que falou para a gente, né? Olha, vocês são a luz do mundo. Mas se é a luz do mundo, o mundo está em escuridão, sim ou não? O mundo está ou não em escuridão? Na escuridão da noite, quem brilha é o sol ou a lua? Quem brilha é o sol ou a lua? Pois é, mas sob o reflexo de quem? A lua não tem luz própria. A lua só ilumina se o sol refletir nela. É por isso que a igreja não é sol, a igreja é lua. Você está entendendo isso aqui? A igreja não é sol, a igreja é lua. Então entenda que a igreja não tem luz própria. A igreja não tem luz própria, porque assim como a lua reflete a luz do sol, quem anda na luz reflete a luz de Cristo. É por isso que você é o reflexo de Cristo. Então lembre, você é lua. Agora sabe o que é interessante, Elias? É que quando a lua desce, né? Quando a lua se aproxima, diz que tem enchente, né? Normalmente quando a maré enche é porque a lua está baixa, né? Bem assim a igreja é lua. Se a igreja descer um pouco mais assim, sabe? Na oração, na comunhão, tá entendendo? Vai ter enchente de Deus assim, vai inundar. Eu gostei. Vocês gostam de um negócio assim, mas eu vou falar de novo então isso aqui. Eu estou falando para você que você hoje tem a opção, ou você fica no raso, ou você vai pedir, Senhor, mede aí mais 1000 côvados para a água vir para a minha cintura. Senhor, na cintura tá legal, mas se o Senhor medir mais 1000 côvados e ela vier para os meus ombros, vai melhorar, porque quanto mais eu mergulho no Senhor, menos eu quero dominar a minha vida, e quanto menos eu quero dominar a minha vida, mais eu sou dominado por Deus, e quanto mais eu sou dominado por Deus, mais eu tenho a capacidade de causar impacto no lugar que eu chegar. Você não vai impactar um pouquinho mais baixo,
Você não vai impactar o lugar que você chegar pelas suas palavras. Você vai impactar o lugar que você chegar se você refletir a luz de Jesus em suas ações. Porque não é você que causa impacto. A gente gosta às vezes de falar, fulano é um pregador avivalista. Não existe pregador avivalista. Avivalista é o Espírito Santo. O pregador está na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o que ele quer. Ele é o avivalista. Ele é quem faz. Ele é quem manda. Ele tem o poder. Ele tem toda a verdade. Ele é o poder, né? Ele é Deus. Você está entendendo isso aqui? Daqui a pouco eu vou rodar. Então deixa eu continuar. Versículo 7. Quem anda na luz tem comunhão, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Está lá no versículo 7. Olha o versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de todo pecado. Quem está comigo até aqui, diga amém. Deixa eu correr rapidamente. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Quando compreendemos essa questão de andar na luz e que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o que a Bíblia está falando é que o sentido da nossa comunhão, primeiramente, é a luz de Deus. O sentido de qualquer coisa que a gente faça é a comunhão com Deus, porque Ele vai determinar como tratamos e como vemos o mundo ao nosso redor. É impossível andar com Deus e não ter comunhão com o nosso próximo. Sabe, eu tenho ranço dela. Então tire seu ranço, porque Deus não tem ranço dela. Quem é você para ter? Sacou? Yes! Oh yeah! Eu não vou com a cara de fulano, mas Jesus foi com a cara dele, sabia? Jesus salvou. Assim como Ele foi com a sua cara e salvou você, olha. A gente fala que fulano é hipócrita às vezes quando não vive o que prega, né? Eu vejo mais hipocrisia quando eu rejeito a entregar para alguém aquilo que Jesus me ofereceu um dia, quando eu estive na posição dele. Jesus me abraçou, eu não quero abraçar. Jesus me amou, eu não quero amar. Jesus me perdoou, eu não quero perdoar. Que luz é essa que eu estou? Se eu não consigo refletir o que Jesus entregou para mim. As palmas sumiram, né? Legal. Agora veja, sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente às vezes não consegue ter comunhão com o próximo? Porque nós queremos comparar luz com luz. Irmãos, entenda uma coisa. O que é a luz da lanterna e a luz da vela próximo à luz do sol? Às vezes a gente quer comparar luz com luz, quer comparar luz de lanterna com luz de vela. A gente quer comparar, sabe, luz de fósforo com luz de isqueiro. Mas assim, quando a gente vai para o meio da rua, meio-dia, nenhuma dessas luzes vai valer de nada, porque quem é mais forte ali é a luz do sol. E aí o que nós compreendemos é que diante de Jesus não tem quem brilha mais ou menos, porque todo mundo é nivelado. É ali que o nosso orgulho é quebrado. Você pode ser um refletor e eu posso ser uma vela, mas quando Jesus brilha, nem você nem eu valemos de muita coisa, porque a luz que brilha de Jesus é bem mais forte que a nossa luz. Então a gente fica comparando luz com luz, mas quando a gente olha para a graça, o terreno é nivelado. Somente Cristo está acima. Todo mundo está no mesmo lugar. Então eu não estou aqui para comparar minha luz com você. Eu estou aqui para que você entenda comigo que não importa quem brilha mais ou menos, Jesus é quem brilha mais do que todo mundo. E o que importa, na verdade, é a luz dele, não a minha. Nós precisamos entender que nós podemos ter comunhão porque carecemos da mesma graça. Sabe por que eu posso ter comunhão com você? Porque o mesmo Jesus que você precisa é o Jesus que eu preciso também. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos para as Sagradas Escrituras, né? E compreendemos que, se eu perguntasse aqui, se você conhece alguém que diz andar na luz, mas não anda, certamente você teria uma lista aí muito grande, né? Fulano, tinha que estar nesse culto hoje. Ah, miserável. Cadê ele aqui agora? Vou mandar a live para ele. Porque talvez se eu perguntasse bem assim, quem aqui conhece alguém? Quem aqui conhece alguém que diz andar na luz, mas não anda? Talvez muita gente ia levantar a mão, né? Mas eu queria pedir que você guardasse a sua lista e olhasse para dentro de você. Quanta escuridão ainda existe? Quanta escuridão ainda existe? Eu lembro de uma história de uma mulher que ficou indignada, Jéssica, porque todos os dias ela chegava na cozinha da sua casa, tinha uma janela na cozinha,
E a sua vizinha do outro lado estendia as suas roupas. E ela ficava indignada porque ela falava para o marido todo dia: meu amor, como é que pode? Ela não limpa direito as roupas dela. Ela lava a roupa e a roupa continua suja. E ela estende a roupa assim, não tem nem vergonha. Aí chegava no outro dia, a vizinha lavava as roupas e ela olhava pela janela da sua cozinha dizendo: meu amor, de novo, essa mulher está estendendo as suas roupas enquanto as suas roupas estão sujas. Ela não tem vergonha na cara, não tem sabão em casa, não sabe lavar roupa direito. Como é que pode essa incompetência? Aí o marido dela ficou incomodado. E um dia o marido chegou na cozinha para ver como era isso. Aí o marido pegou um pano e começou a limpar a janela da cozinha, da casa dela. Quando ele começou a limpar a janela, a mulher estendeu as roupas. E aí a sua esposa disse: as roupas delas estão limpas. O que foi que aconteceu? A lição é, na verdade não era a roupa dela que estava suja, era a sua janela que você não tinha limpado. Quantas vezes enxergamos outros pela nossa própria sujeira? Quantas vezes você olha para o outro e, assim como em Romanos Paulo disse, naquilo que você julga o outro, você faz também, seu hipócrita. Se você faz, então não julga, cara. Porque a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Não julgueis, mentira, julgue segundo a reta justiça, segundo a palavra. Agora, se você estiver também segundo a palavra, enquadrado no que o outro faz, antes de falar para o vizinho lavar a roupa dele, veja se não é você que deixou de limpar a sua janela. Você está entendendo isso aqui? E pesou o clima. Eu não estou nem aí. Vamos lá. Então vamos continuar. Aí vamos para o último ponto. Olha, Elias falou para mim um tempo: Elias, vou conseguir entregar antes. Porque o último ponto, aí é a parte que você vai gostar. Porque eu já sei, já conheço o público que me escuta. Mesmo em comunhão com Deus, às vezes acabamos tropeçando. Veja que eu acabei de defender uma tese, pegar textos e provar para você que nós não vivemos em pecado quando temos comunhão com Deus. Mas agora eu quero falar para você que mesmo em comunhão com Deus, a gente ainda tropeça, a gente ainda passa por um pouco de treva, a gente ainda passa por uns momentos difíceis na vida assim em relação ao pecado. Versículo 8 em diante, eu não vou ler não, porque já lemos, né? Se dissermos, eu vou ler, mentira, brincadeira. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja, eu disse antes para você no segundo ponto, que aquele que está em Deus não vive em pecado. E de fato não vive em pecado. João não está se contradizendo quando ele fala que aquele que anda na luz não peca. E agora está dizendo que quem fala que não peca é mentiroso. O que você precisa entender é que, primeiro, João está dizendo que aquele que está em Deus não vive no pecado. Mas lembra que eu falei para você que há uma diferença de pecar e de continuar pecando? Aquele que vive em Deus não se conforma. Conformar é tomar a forma. Você agora está tão uniforme com o pecado que tudo que vem em você é pecado. Não, não é isso. Quem está com Deus peca, mas não continua pecando. Quem está com Deus até falha, mas ele não aceita isso. Ele não faz isso porque ele é consciente e quer fazer e continua porque está ali e acabou. Não, é basicamente assim. Quando nós compreendemos essa grande lição, primeiramente temos que compreender o que é pecado. Pecado não é o que você imagina que é. Pecado não é o seu legalismo. Pecado não é o que você criou na sua cabeça porque a sua moralidade ou a sua criação disse que é pecado. Pecado é o que a Bíblia disse que é pecado. E acabou. Não, mas não tem conversa, irmão. Se a Bíblia não diz, não é pecado. Se a Bíblia diz, é pecado. A gente fica fazendo tanto malabarismo teológico para a libertinagem, tanto para o legalismo. Não, pecado é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, é liberdade individual. Aí vai da sua comunhão com Deus. Há um problema. Mas se levar ao pecado, então vai levar ao pecado. E aí é um problema não pela coisa, mas pelo resultado. Mas pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Aí um monte de gente que não lê a Bíblia quer falar um monte de coisa que não tem nada a ver para poder achar que consegue agradar a Deus pela sua moralidade e seu padrão de vida. Não, você não agrada a Deus pelo seu padrão de vida. Você é agradável a Deus pela cruz. E a cruz muda o seu padrão de vida. Não para que você agrade a Deus, mas porque Deus já se agradou de você. Por isso que Ele te mudou. Por isso que Ele insiste em você. Eu não ando no padrão moral para ser salvo. Eu não ando de acordo com a graça para ser salvo. Eu ando porque já fui salvo. Porque é impossível que alguém que foi salvo
permaneça no pecado. Acabou. Então o que é o pecado? Primeiro, não é um sentimento. Porque a gente às vezes pensa, se me entristecer é porque eu pequei. Mas se não me entristecer é porque eu não pequei. Tem muita gente aí pensando que está alegre no pecado e não sente tristeza nem remorso nenhum. Aí a gente fica pensando que o pecado é um sentimento. Não, o pecado não é um sentimento. Tem muita gente que peca sorrindo e é santo chorando. E aí, né? Então veja, o pecado não é um sentimento. Ele não vai ser determinado pelo fato de que eu me senti bem ou não. É claro que é natural, que um salvo quando peca, ele fica mal. Mas não é esse sentimento que determina o pecado. O pecado é um padrão. O pecado é um padrão consciente ou não. Porque a gente às vezes também pensa que é só ser consciente. Não, consciente ou não. De toda quebra de uma lei de Deus. Imagina você estar viajando e você não sabe que a via é uma via de 60 por hora. Aí você está lá a 100 por hora. Aí vem a polícia rodoviária, ele para. Aí você vai dizer, ô policial, ô seu polícia, desculpa, eu não sabia que aqui era de 60 por hora. Ele não vai olhar para você e vai dizer para você bem assim, então já que você não sabia, está tudo bem. Não, sabe por quê? Porque não saber que ali era uma via de 60 por hora não vai livrar você das consequências que isso lhe causa. Às vezes a via é a 60 por hora porque tem uma curva ali tão fechada e você não sabe, aí de repente o carro capota. Veja, você não saber vai lhe privar da consequência de quebrar a lei? Claro que não. Por que a gente pensa que com Deus é assim? Eu não sabia, então está tudo bem. Não, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque isso não é sobre ser consciente ou não. É toda a quebra da lei de Deus. Quebrou a lei de Deus, é pecado. Desobedeceu o que a palavra diz, então é pecado. E o que você precisa entender é que ser pecador é a consequência de ser nascido humano. Não é porque eu cometi uma falha que eu me tornei pecador. Eu cometi uma falha porque eu já era pecador. Então, eu não me tornei pecador de maneira resultante da minha falha. A minha falha foi resultante de ser um pecador. Agora veja, que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para isso, nós temos o perigo do auto-engano. Porque no auto-engano, o que a gente pensa é, não, então eu não sou pecador. Não, eu não sou tão ruim assim. O auto-engano é como se você estivesse andando numa linha do trem, você escutasse o sinal, né, você escutasse aquele piuí, e você falasse, não tem trem nenhum vindo aí. Aí o trem está se aproximando e você escuta aquela zoada da linha férrea, e aí você diz, não tem trem vindo aqui. E você já sabe o resultado, né? Ele se aproxima, ele pega e ele mata. Bem assim é o pecado. Quanto mais você nega que você está na linha do trem, do pecado, e o pecado é esse trem que vem em sua direção, você está mais propício a ser atingido por ele e morrer. E aí, além do auto-engano, nós percebemos que o texto fala é que aquele que diz que não peca é mentiroso. E ele faz de Deus um mentiroso. Então ele não só engana a si mesmo, mas ele está dizendo que Deus é enganoso. Você está falando que Deus mente. Por que você está falando que Deus mente? Porque foi o próprio Deus que disse que todos pecaram e foram destituídos da sua glória através de Paulo. Se o próprio Deus disse isso, sabe qual é o nosso problema? É que nós culpamos a tudo, mas não olhamos para dentro. E quando nós não olhamos para dentro, aí é a grande tragédia. Porque a gente culpa a nossa criação. Meus pais me criaram assim. A gente culpa até as condições psicológicas ou os laudos médicos, né? Porque parece que tem muita gente, escute que eu não tenho medo de falar isso aqui não. Tem muita gente se aproveitando de discurso de patologia para poder justificar a sua quebra de teologia. Mas quando eu falo de teologia, eu falo daquilo que a Bíblia diz. Mas lembre que a palavra está acima de qualquer coisa, porque ela é a verdade absoluta de Deus. E tem gente que se apoia nisso. Não, meu temperamento é assim mesmo, então eu vou ser mal educado e grosso onde eu chegar. Aí Deus fala, nananina não, porque o fruto do Espírito está enquadrado mansidão. Não, é porque eu fui criado assim, eu sou assim. Irmão, se o Evangelho não quebrar, se o Evangelho não moldar aquilo que veio nas suas raízes de criações pecaminosas, então eu não sei que evangelho é esse que eu estou pregando, nem sei o que Jesus fez na cruz por você. Se Jesus transformou Pedro, transformou Levi, transformou os que andaram com ele, quem é você para Jesus não transformar? Há quem diga que pau que nasce torto nunca se endireita, é porque nunca conheceu o carpinteiro chamado Jesus. Diga amém. É muito fácil querer que Deus cura a doença física, né? Então Deus consegue ou não curar o seu psicológico também, seus traumas, seus medos, suas dores.
E agora eu vou encerrar. Diga amém. Então você já quer que eu encerre, né? Tá bom. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que ele disse que se confessarmos, aí é que está, Elias, porque essa é a tragédia, quando nós não reconhecemos o nosso pecado. Porque não reconhecendo nossos pecados, não reconhecendo as nossas fraquezas, nós deixamos de acessar a cura, nós deixamos de acessar a Cristo, porque o perigo é esse. Porque se a gente confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A solução, querido, só é acessada quando você para de culpar os outros e olha para si mesmo na sua condição. A solução só é acessada quando você para de culpar o próximo, quando você para de culpar a sua criação, quando você para de arranjar culpado na serpente e olha para você mesmo e fala: não, Senhor, sou eu. O problema sou eu. Fui eu que comi do fruto, fui eu que fiz. Fui eu. E aí a gente fica pensando que para me confessar só é possível se eu falar pecado por pecado. E se eu não lembrar de um pecado, queridos, para Deus o que vale mais do que você falar pecado por pecado na sua confissão é você reconhecer seu estado. Eu não tenho que falar: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu já encerro aqui, agora de verdade. Quando nós falamos de confessar pecado, nós não falamos de um Deus que não sabe o que a gente fez e está querendo arrancar a todo custo a confissão. Quando falamos de confessar pecado, confissão é concordar com Deus. Confessar é você olhar para o que Deus disse e falar: Senhor, eu concordo contigo sobre o que o Senhor disse sobre mim. Eu concordo que o Senhor disse que a minha natureza é essa. Confessar é reconhecer que o que Deus disse sobre você é verdade. O que o Senhor falou sobre a minha condição é verdade. E é por isso que eu estou aqui. E aí é que está. Se você fizer isso, você vai conhecer o poder do perdão que te conduz à comunhão. E aí você compreende que se o pecado te afasta de Deus, o sangue de Jesus te purifica do pecado e traz você de volta. E aí compreendemos o cumprimento de Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe por que é que está escrito isso em Levítico? Sabe qual é o tom profético disso? É que a expiação de Cristo por você é tão perfeita e eterna que nunca mais você será separado da presença e da comunhão com Deus. Podemos orar? Fica de pé, por favor. Eu queria pedir que nesse momento você confessasse para Deus, que você se desprendesse do seu orgulho, que você se desprendesse das suas barreiras, que você falasse para Deus: Senhor, olha, de fato eu tenho aqui um temperamento, de fato eu tenho cometido erros, eu tenho falhado, Senhor, reconheço diante de Ti a minha condição, mas não deixe que nada disso quebre a nossa comunhão. Fala com Ele agora. Aproveita esse momento para orar. Se você quiser, você pode abraçar alguém que está do seu lado. Se você quiser, você pode dar as mãos para Ele. Lembra que nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica? Então dá a mão para Ele. Tenha comunhão com o seu próximo agora. Tenha comunhão compreendendo tanto quanto você. Eu sou pecador, mas agora eu não sou mais dominado pelo pecado, então eu sou santo. Que coisa! Eu não sou mais um pecador agora, eu sou um pecador por natureza, mas agora eu sou santo em Cristo Jesus. Com você também. E assim como você peca, eu também peco. Os mesmos desejos que você tem, eu também tenho. A mesma fraqueza que você tem, eu também tenho. Mas olha que coisa maravilhosa. Nós temos o mesmo remidor, nós temos o mesmo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora os teus filhos que estão aqui. Eu te peço que o Senhor esteja purificando, esteja limpando cada um das suas fraquezas, da sua sujeira. Eu te peço em nome de Jesus, que através do sangue de Jesus, nós não venhamos ser afastados da comunhão contigo. Te agradecemos por aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8. Nada poderá nos separar do seu amor. Em nome de Jesus. O teu olhar me consumiu. Foi lhe dado a autorização. Eu quero saber rapidamente, tem em nosso meio alguém que não é evangélico, não é cristão, é afastado da igreja? Eu não estou enxergando direito, por isso que eu estou assim. Tem alguém? Tem em nosso meio? Tem? Tem um moço ali, seja bem-vindo, queridão. Tem mais alguém? Tem uma moça ali, bem-vinda, querida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Tem uma moça ali, tá vendo? Quem mais? Não tem vergonha não? Tem dois, um casal? É um casal? Olha que casal lindo. Dois rapazes aqui. Nossa, todo mundo tem cara de... obrigado, ligou a luz e eu não vi, tá vendo? Cadê? Olha, vocês que levantaram a mão,
Eu já esqueci quem foi que levantou a mão. Levanta de novo assim para ver todo mundo que não é evangélico afastado. Pronto. Tem algum crente aí do seu lado? Eu quero convidar você essa noite, se você quiser entregar sua vida a esse Senhor que te amou tanto, que entregou a vida por você. Eu não quero te persuadir, eu não quero te coagir, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus essa noite. Você quer? Então vem-se embora. Vem-se embora. Vem-se embora. Vem. Vocês querem se entregar hoje a Jesus? Essa é a chance. Não espera amanhã, não espera depois. Vocês querem entregar a vida a Jesus hoje? Esse é o momento. Tem mais alguém? Tá vindo ali, ó. Vem-se embora. Seu pai te ama, vem chorando mesmo. Vem. É o sangue que purifica. Cadê a terceira pessoa aqui? Cadê a terceira pessoa para Jesus? Vem embora. Aqui é o seu lugar. Jesus ama muito você, para que você permaneça distante. Cadê a terceira pessoa? Eu estou te convidando hoje. Esse é o melhor convite que você pode receber na sua vida. É fazer uma aliança com Deus. E eu quero te convidar hoje para fazer essa aliança com Deus. Tem mais alguém aqui? Vocês que levantaram a mão, vocês querem se entregar a Jesus hoje? O casal, vocês querem hoje se entregar a Jesus? Quer? Então vem embora, o casal mesmo. Tem vergonha não, gente. Cadê? Vem Elias e Idai. Idai fica com eles aqui. Vem acompanhar. Guigo tá vem também, Rodrigo. Vem junto. É seu irmão, Rodrigo? É seu irmão? Seu primo? Parente? Amigo? É o quê? Amigo? Já vai discipular, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa. Tem mais alguém aqui para Jesus? Bora, gente. Tá vindo para Jesus mais um ali? Tá vindo? Vem. Isso aí. Veio comemora aqui nele. Cadê? Rápido. Cadê a próxima vida? Irmão, é assim, a gente lança a rede, Jesus traz. Você, moça, quer também? Vem. Vem embora. Vocês estão presos aí. Doido para vir para cá, se entregar a Jesus. Isso, mais uma vida para Jesus. Cadê a próxima? Cadê a próxima vida? Vocês dois jovens, vocês querem hoje se entregar a Jesus? Vocês querem? Oi? Tamo juntão, irmão. Tamo juntão. Você embora aqui, ó. Valeu. Cadê? E você quer? Você quer? Você aí, o maiorzinho? Você tá junto, né? Tá ok. Cadê? Mais alguém? Aproveite que a rede está lançada e você vem pra cá também. E eu insisto em tentar ficar tapando como se eu não tivesse vendo. Cadê? Eu tô tentando ver. Mais alguém? Não tem? Não? Então, aqui encerra a minha participação. Como é que vocês procedem aqui quando a gente chama? Eu oro? Chama o pastor? Como é que é? Eu oro? Então eu oro. A gente ora. Vamos orar junto, gente, por eles? Vamos orar junto por eles. Estenda a mão pra cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas que estão aqui. Eles vieram formalizar uma aliança contigo. E que bom que o Senhor confirmou nessa conferência pessoas que estão chegando para uma vida de comunhão contigo. Nós te agradecemos pelo efeito da sua palavra, por aquilo que o seu Espírito fez aqui essa noite. Te agradecemos pela vida de cada um desses jovens que estão aqui, dessas pessoas que estão aqui. O que eu quero te pedir é que o Senhor continue firmando os passos dele, que o Senhor continue guardando eles, que o Senhor continue guardando a mente deles, em nome de Jesus. E te agradecemos porque chegou mais gente na família de Deus. Te agradecemos porque chegou mais gente na sua casa, chegou mais gente na sua família, Senhor. Nossos irmãos voltaram para casa.